A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quem cumprimenta aqui é seu irmão em Cristo, missionário Feliciano Lima. Quero aqui passar uma visão que Deus me deu pela madrugada. Isso já tem uns 3 meses, se eu não me engano. Foi no mês de março, abril, maio, junho, julho. Já tem uns 3 meses. Completou 3 meses que o Senhor me deu essa visão, a qual eu vou passar para os amados irmãos. E é o que está acontecendo no meio da família do povo de Deus, né? Que vai morar no céu. Mas antes de eu contar a visão que Deus me deu pela madrugada, vou ler um versículo que tem tudo a ver com a visão que Deus me deu e que pode ajudar muito você. O problema espiritual que está acontecendo no meio da sua família. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, que diz assim: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Essa visão que eu tive, irmãos, foi de um processo, né, de uma batalha espiritual que estava acontecendo no meio da minha família, né? Estava vendo brigas, discórdias, confusão, e eu orava, repreendia, e ali só cessava naquele momento e voltava de novo a discussão e a briga, e começou a se envolver entre meu pai, minha mãe e eu, né? Ver meus irmãos, as minhas irmãs. Era briga por cima de briga, discussões por cima de discussões. E eu perguntei ao Senhor, né? Senhor, repreende, Senhor, esse demônio. E eu orava dessa forma, pedindo ao Senhor: Jesus, age, meu Pai, repreenda esse espírito maligno. Qual é o demônio que está atuando, Senhor? Me mostra, Senhor, qual é o demônio que está atuando, para eu poder orar e o Senhor entrar com providência. Irmãos, tem coisas que Deus só age na nossa família, na situação dessa que eu estou falando para vocês, quando a gente toma uma atitude diante do Senhor. Eu vou dobrar meu joelho aqui e vou orar para Jesus jogar por terra esse demônio. Não é fácil só orar. É necessário que você entre com um propósito em prol dessa situação. E o Senhor, né, agiu poderosamente através de propósito. Deus age através de propósito. Deus não age através, vou fazer uma oração aqui, Deus vai repreender. Não é assim. Tem que ter um propósito de 7 dias, de 21 dias, de 30 dias, em prol para Deus entrar com providência nessa área que está lhe dando muito problema. Entende? Eu estou explicando isso para você entender. E aí o que eu fiz? Esse demônio não vai sair dessa forma, então eu vou entrar com um propósito diante do Senhor. E eu comecei a Jesus, eu vou fazer um propósito de 15 dias de oração e de jejum lá na igreja para o Senhor jogar por terra esse demônio que está atuando, que eu não sei qual é o demônio que está atuando no meio da minha família, para ter essa discórdia, esta briga,
diária, irmã, era quase todo dia. Quase todo dia, se um olhar para a cara do outro já se estranhava. Se um falava alguma coisa já ficava alterado, já brigava. E eu entrei com um propósito com o Senhor de 15 dias para Deus repreender, jogar por terra, tirar esses demônios que estavam agindo no meio da minha família, causando brigas. E eu comecei a orar. Não foi fácil, porque quando você entra com um propósito de oração e jejum nessa área que está atingindo não só a sua família, mas atinge você. Você às vezes nem tem nem paz para buscar o Senhor. Você entra com a guerra espiritual e os demônios começam a agir, porque já começa a fazer efeito no mundo espiritual a sua oração e o seu jejum, ou seja, o seu propósito que você quer que Deus haja naquela área. E eu consegui terminar os 15 dias. Quando eu terminei os 15 dias, encerrei o meu propósito de jejum e oração. Quando eu encerrei os 15 dias, numa madrugada, me deitei, orei um pouco e fui me deitar para dormir. Quando eu fechei meu olho, Deus me deu uma visão. Deus me dava uma visão, um demônio em forma de macaco. Do jeito que você está vendo aí a imagem no vídeo aí, do mesmo jeito que eu vi, é dessa forma aí o demônio que você está vendo na imagem. Um demônio em forma de macaco, mas o macaco era grande, irmãos. Era quase do meu tamanho, todo peludo, os olhos avermelhados, os dentes muito grandes, cheio de pelos. E eu via ele todo ferido, saía sangue pelo corpo dele, todo ferido. E quando eu olhei para aquele demônio, o Senhor falava, eu perguntava: Senhor, o que significa isso que eu não estou entendendo? E o Senhor falava para mim: observe o que irás acontecer. Eu observei, aí eu vi aquele demônio em forma de macaco, com raiva, com ódio. Ele pegava todo o lixo que estava na sala de casa e começava a tirar todo o lixo. Todo o lixo ele foi tirando e botando num saco preto. Foi tirando todo o lixo que estava espalhado por ele. E aí ele foi tirando da sala, foi para dentro do quarto dos meus pais, começou a tirar todo o lixo e botando naquele saco. Aí entrou no quarto do meu irmão, tirou todo o lixo e foi botando dentro do saco. Foi para a cozinha e foi tirando todo o lixo e botando no saco. Foi para dentro do banheiro, tirou todo o lixo e botou dentro do saco. Irmãos, ele, quando terminou, quando ele foi entrar para dentro do meu quarto, oh, aleluia! Oh, glória a Deus, eu glorifico, exalto o Senhor, porque Ele age, quando Ele age com um propósito, Ele age com um propósito, irmãos. O crente não pode jamais desistir do propósito. Se fez 15 dias, vá até o fim, que Jesus garante a vitória. Se for 21 dias, Jesus garante a vitória. Até lá, para terminar a campanha que você for fazer do propósito que você quer que Deus haja, antes de encerrar, Deus já deu a vitória, já jogou por terra o mal que está atuando.
Aleluia, glória a Deus. Eu me alegro, eu sinto a presença de Deus quando eu conto essa experiência que Deus me deu. E quando aquele demônio em forma de macaco chegou dentro do meu quarto, eu estava deitado na visão. E ele começou a tirar todo o lixo do meu quarto. Ele tirou todo o lixo do meu quarto com ódio. Ele tentou me tocar, mas tinha uma proteção espiritual na minha vida. Tinha uma cobertura que ele não podia me tocar. E ele foi tirando. Quando ele terminou todo o lixo, quando ele terminou de tirar todo o lixo que ele mesmo plantou, abriu-se um buraco no chão do meu quarto. Ele pegou aquele lixo todo que ele ajuntou e botou naquele saco preto. Ele apontou para mim o dedo com ódio, com raiva e entrou para um buraco. E ali sumiu. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que significa isso? E o Senhor falou para mim e disse: lembra do propósito que tu fizeste a mim para eu agir por ti no meio da tua família? E eu falei: lembro, Senhor. Estou mostrando para ti que eu dei um fim nesse demônio. Dei o fim nesta causa, que esse demônio veio para tirar a tua paz, tirar a paz da tua família. E o Senhor me revelava, irmão, que esse demônio, ele tem atuado no meio da família das pessoas, no meio da família dos servos de Deus, dos crentes. E o Senhor dizia para mim que esse demônio, ele é específico em destruir, em colocar discórdia entre a família, causar brigas entre as famílias. Irmãos, e aquele demônio que Deus me mostrava, ele já entrava para dentro do buraco. E Deus mostrou para mim ele tirando tudo que ele plantou, tudo que ele jogou, as brigas, a discórdia, tudo. Jesus foi fazendo ele pegar por toda a minha casa aqui e botar no lixo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, se você está passando na sua família, nesta área de briga, discórdia, um brigando com o outro, discutindo, sua família não consegue estar em paz, faça esse propósito que eu fiz e o Senhor dará a vitória. Antes de terminar a campanha, o Senhor já jogou por terra e você vai ver o alívio, a paz que reinará no meio da tua família. Não precisa ser crente, não. Pessoa da família não precisa ser crente, só basta você disponibilizar a sua vida, o seu esforço em prol da libertação da sua família. E Deus irá agir. Ramantarabás. E Deus agiu conforme a minha perseverança nesse propósito. Não é fácil, mas também não é impossível, porque Deus, ele garante, ele age através da oração do crente. E Deus só me deu a vitória porque eu entrei com propósito em oração e jejum. E Deus me mostrou fazendo o demônio tirar todo o lixo que ele colocou, a discórdia, as brigas, botar dentro do saco e ser derrotado. Quando ele entrou no buraco, o Senhor falou para mim: ele foi derrotado. Voltou para o inferno novamente. E para a honra e a glória do nome do meu Jesus, que tu serve também,
Ele, até hoje, a minha família, alguns da minha família não são crentes, mas graças a Deus eu sinto a paz de espírito. Hoje não tem discórdia dentro da casa dos meus pais. Esse mal já foi caído por terra. Era necessário eu entrar com um propósito em oração e jejum para Deus agir. Jesus não mudou. Se Ele fez isso na minha família, nessa área de briga, de discórdia, Ele fará na tua vida também. Só basta você ter força de vontade. Aí sim, esses demônios não vai ter como vencer se o crente tiver tomar uma posição diante de Deus e vencer ele no jejum e na oração. Que Jesus dá graça, a força para a gente ir até o fim do propósito, para mostrar para Satanás que ele é conosco. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor Jesus.